São Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30 diz: Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Queridos irmãos e irmãs que aqui estão, né, nos ouvindo, nos vendo, através dessa sala de oração aqui, proporcionada pelo MIT, nós estamos diante do capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, e o capítulo 13 é o capítulo das parábolas. Nós encontramos nesse capítulo 7 parábolas aqui descritas. Nós temos aqui encabeçado, no capítulo 13, a parábola do semeador. Ela quem dá início e abre essa seção de parábolas que Jesus está destilando aqui o ensinamento. Ora, veja, tirando a parábola do semeador, todas as outras parábolas, elas vão geralmente iniciar com a sentença: e o reino dos céus é semelhante, porque Jesus estava, na realidade, querendo trazer ensinamentos referentes àquilo referente ao reino de Deus, ao reino dos céus. É claro, irmãos, que teologicamente, e eu não vou entrar nesse mérito, né, porque é um assunto exaustivo, há aqueles que diferenciam o reino dos céus, a expressão reino dos céus e reino de Deus. Há alguns que estudam Bíblia mais do que eu e chegam a colocar essa diferenciação entre reino dos céus e reino de Deus. Eu não quero aqui entrar nessa nuance. Mas Jesus está querendo trazer com elementos naturais, elementos do cotidiano judaico, porque esse é o princípio das parábolas, verdades espirituais. E o Senhor Jesus, ele usa aqui, ele recorre aqui, principalmente nessas duas primeiras parábolas, a recursos agrícolas. Jesus está falando de assunto agrícola. Então, fazendo aqui um pequeno comparativo entre a parábola do semeador e a parábola do trigo e do joio, nós vamos ver algumas diferenças entre elas. A primeira diferença é que, enquanto a parábola do semeador, o foco está no terreno, na parábola do trigo e do joio, o foco está nas sementes. Enquanto na parábola do semeador nós somos apresentados a uma semente só, na parábola do trigo e do joio nós somos apresentados a dois tipos de sementes diferentes. Enquanto na parábola do trigo e do joio nós somos apresentados a apenas um semeador, na parábola do trigo e do joio nós somos apresentados a dois semeadores. Então, nós vemos essas diferenças peculiares entre essas duas parábolas, que estão aí correlatas no mesmo texto, no mesmo contexto. Quando nós analisamos, irmãos, a parábola do trigo e do joio, ela recebe esse título, né, essa epígrafe, que não está no original, mas recebe esse título, e nós percebemos algumas coisas interessantes, né? Nós percebemos que o próprio Senhor Jesus, ele explica essa parábola. A explicação dela está muito clara no versículo 36 ao 43 do mesmo capítulo. O Senhor Jesus faz questão de explicar essa parábola para os discípulos. E o Senhor Jesus vai dizer que o inimigo refere-se ao diabo, o campo refere-se ao mundo, a boa semente, que depois é chamada, porque essa semente primeiro é chamada de boa semente, para depois ser chamada de trigo. Certo? Então, a boa semente, ou depois como é chamada, o próprio Senhor Jesus chama de trigo, ela é comparada aos filhos de Deus, e a má semente, que é o joio, é comparada assim aos filhos do maligno. Mas, tendo em vista isso, eu queria tratar de alguns assuntos, de algumas coisas que estão aqui, são perenes no texto, estão embutidas no texto, e nós precisamos mastigar esse assunto para que a gente traga para a nossa vida verdades espirituais, além do que Cristo já explicou. E quando eu uso essa expressão, além do que Cristo explicou, não estou querendo dizer que eu sou superior ao Senhor Jesus. Pelo contrário,
eu sou aluno, sou servo e compreendo que toda a estrutura da revelação bíblica, se não for nos dada pelo Espírito Santo de Deus, nós morreremos com a letra. Né? Porque o Espírito é que vivifica. Certo? É por isso que tem tantos ateus, tanta gente, os agnósticos, tanta gente que tem um conhecimento muito grande da teologia, mas por falta do Espírito, estão perdendo a sua crença em Deus. A nossa diferença é porque nós estudamos, eles estudam a Bíblia sem o autor dela presente. Nós estudamos a Bíblia juntamente com o autor dela. E é por isso que a gente, graças a Deus, não entra pelo caminho do embaraço. Queridos irmãos, antes de falar de um ou dois pontos aqui desse texto, que é muito profundo essa parábola, tem muitos argumentos, muita coisa, eu preciso fazer uma introdução aqui, né? Um dos grandes escritores e teólogos, analisando essa parábola, ele chega a dizer que essa elementação que Jesus usa para basear essa história, essa parábola, tem uma força no contexto daquela época. E ele chega a expressar de que quando nós meditamos nessa parábola, ele chega a dizer que na cultura dos judeus, os judeus acreditavam que o joio não foi uma produção direta de Deus na criação, no capítulo 1, capítulo 2 do Gênesis, mas sim uma criação em resposta ao pecado do homem, quando no capítulo 3 Deus diz que a terra iria produzir espinhos e cardos, ervas daninhas, porque para o judeu chama o joio de semente da fornicação. E por que semente da fornicação? Porque ela não produz nada. Ela parece com trigo, mas não tem nenhuma produtividade. Então, os judeus acreditam que, na sua cultura, que o joio é uma resposta à queda do homem, ao pecado do homem, à transgressão humana. Porque eles entendem que Deus, na sua perfeição, jamais iria criar uma semente que não fosse produtiva. Porque, e se nós analisarmos o capítulo 1 do livro de Gênesis, Deus ordena que a terra produza plantas e frutos que tenham produção, que sejam de utilidade para a vida humana. E os judeus acreditam que o joio não tem nenhuma utilidade, como nós assim bem sabemos. Outra verdade que está imbuída aqui no texto é que, irmã Suzana, naquela época, quando alguém, nos dias de Jesus aqui me refiro, quando alguém estava decidido a fazer o mal para o seu parente, ou para o seu parente, não, para alguém que, porventura, ele tinha como inimigo, ele chegava para essa pessoa e o que ele ia dizer? Ele chegava para esse cidadão e dizia assim: olha, eu vou hoje lá no teu campo e eu vou semear no meio do teu campo uma semente infrutífera, uma semente maligna. A historicidade vai nos dizer que quando alguém queria fazer o mal a outra pessoa, ela usava desse artifício. Ou seja, ela ia até o campo daquele cidadão e decidia fazer o mal, plantando lá uma semente maligna. E isso, meus irmãos, era tão às vezes comum na cultura dos judeus que existia-se na lei romana, existia-se uma punição para alguém que fosse pego semeando, certo? Semeando esse tipo de semente maligna num terreno que não lhe pertencia. Existia uma punição romana. Quem diz isso é Barclay, no seu livro, William Barclay. Ele diz na sua obra a respeito do Novo Testamento, ele que foi pastor de uma igreja na Escócia, ele chega a citar esses dois fatos na sua obra. O primeiro fato, que os judeus acreditam que o joio não é produção direta de Deus, mas sim uma resposta ao pecado. E o segundo é que existia uma punição da lei romana para aqueles que semeassem, né, uma semente maligna, uma semente improdutiva, no meio de um campo que não lhe pertencia. Mas quando a gente vai para o texto, a primeira lição que nós aprendemos, e quem estiver com a Bíblia aberta, por favor, me acompanhe, está aí no versículo 24. Olha o que o texto diz. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, a expressão do grego aqui, dormir,
não refere-se, irmãos, a alguém que está agindo com negligência, mas é uma resposta a alguém que trabalhou o dia todo, está cansado, está tendo o merecido descanso. Essa expressão, dormir dos homens, repito, não fala-se de uma negligência, mas sim de um descanso que é necessário por um trabalho prestado. E aqui nós entendemos mais ou menos a ação do inimigo, porque o inimigo ele não ataca quando nós estamos em atividade. O inimigo procura atacar quando nós estamos no nosso merecido descanso. É por isso que a Bíblia diz que o guarda de Israel não dormita, aleluia, nem tosqueneja, ele tosqueneja, ele é vigilante. Porque enquanto a gente está dormindo, o diabo está armando ciladas. Mas o nosso Deus está trabalhando em nosso favor. Glorificado seja o seu nome, de eternidade a eternidade. Então, o texto continua. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio aonde, irmã Suzana? Aonde? Abra aí seu microfone. No meio do trigo. Muito obrigado. Irmã Suzana, uma pergunta. O joio foi semeado na frente do trigo? No meio do trigo. Não foi do lado, não, irmã Suzana? Então, se ele foi... Não, no meio do trigo. Irmã Suzana, fica com raiva de mim, não. Isso daqui é só uma interação para o povo pegar o que eu quero dizer. O Sim. joio não foi semeado atrás do trigo, não? Foi aonde? Não, ele foi no meio do trigo. Pronto, muito obrigado. Perceberam? Já vou precisar mais da senhora, viu? Me ajuda aí. Sim. Amém. Perceberam uma coisa? O joio poderia ter, o texto poderia, Jesus poderia ter dito que o joio poderia ter sido semeado na frente do trigo, dos lados do trigo, atrás do trigo, mas o joio foi semeado no meio. E por que o joio é semeado no meio? Porque a intenção do adversário aqui é atrapalhar a produtividade, atrapalhar o crescimento do trigo. Todas as vezes que o diabo tentar atacar o trigo, que é o povo de Deus, ele não vai atacar pela frente. Ele não vai atacar pelos lados. Ele não vai atacar por trás. Ele vai atacar por dentro, no meio. É por isso que um dos elementos que fala da volta de Jesus, a apostasia, queridos irmãos, ela não vai surgir de fora para dentro. A apostasia vai surgir de dentro para fora. São pessoas que estavam conosco, sentavam no altar conosco, pregavam a palavra conosco, mas de repente começam a ensinar, conhecendo a verdade, porque o que é a apostasia? É o desvio premeditado da fé. É você aprender toda a justiça de Deus, toda a verdade, e de repente você negar toda a verdade que você aprendeu. É por isso que Paulo ele diz, eles estavam conosco, mas não eram de nós, não eram do nosso meio. Então, meus irmãos, vigiemos, porque o ataque do adversário é no meio, é no centro. Porque o objetivo dele é atrapalhar a produtividade. Mas eu tenho uma boa palavra de Deus para nós esta noite, porque eu não quero me delongar. E a palavra é a seguinte: o trigo não depende do joio para crescer. Quem é trigo não se embaraça com o joio pode estar do seu lado, mas ele faz como está escrito na carta anônima aos Hebreus, no capítulo de número 12, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Trigo não cresce nem é impedido o seu crescimento por causa do joio. Nós continuamos produzindo e crescendo porque a nossa dependência não está na semente maligna que está na mão de Satanás, mas a nossa dependência está no dono do campo, que é Deus. Aleluia. Aqui eu trago uma exortação bíblica para nós outros. Queridos irmãos, vigiemos. Porque tem muito trigo que está se embaraçando com joio. Tem muito trigo embaraçado com joio no nosso meio. E aqui me permita fazer recorrência a um fato que aconteceu, que foi de destaque na rede nacional. Of the king, the power, the best, the man. Meus irmãos, eu não sou contra as línguas estranhas. Eu acredito na eficácia e na atualidade dos dons espirituais. Mas isso é um exemplo, irmãos,
de joio nos últimos dias que estão se levantando não para abençoar, mas para escandalizar o nome do Senhor Jesus. E tem muito trigo, irmão, se confundir. Meu irmão, descansa teu coração, aleluia, aleluia, não se embaraça com essas coisas. O joio pode estar em nosso meio, mas Deus nos chamou para ser trigo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Segunda verdade, irmãos, e eu chamo a sua atenção aqui. Versículo de número, meus irmãos, olha o versículo 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E o diabo é assim, irmão. Ele semeia, enquanto a semente maligna está na mão de Satanás, a semente boa está na mão de Deus. E o diabo é assim, ele semeia e não fica não, ele corre. Foi assim que ele fez com Jó. Capítulo 1, ele vai até Deus, toca nos bens de Jó, no que ele tem. Capítulo 2, ele toca na saúde de Jó e depois desaparece da história para nunca mais voltar. Agora, Deus não. Deus está com Jó desde o capítulo 1 ao capítulo 42. Deus está presente na história de Jó. Satanás é assim, só chega, semeia o mal e vai-se embora. Mas Deus não. Jesus disse no capítulo 28 do livro de São Mateus, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E sabe por que Jesus está falando isso? Porque a cultura daquela época era uma cultura romana helênica. E a cultura helênica ensinava que os deuses estavam num panteão. Que o deus grego, Zeus, só descia para fazer alguma coisa e voltava. Aí Jesus disse, eu vou mudar esse pensamento. Eu sou Deus encarnado aqui. E eu vou estar... Eu não estou longe de você, não. Eu não sou como os deuses do panteão grego, da mitologia grega, que está lá em cima, distante. Não, eu estou aqui com vocês e vou estar todos os dias. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 26, olha o texto. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu o joio. Observa um detalhe aqui. Joio é identificável. Porque tem gente que fica dizendo, não, só na colheita a gente vai saber quem é joio. Não. O texto não diz isso. O texto diz que quando os dois cresceram, já identificaram o joio. Então, o joio é identificável. A gente consegue identificar. Mas veja que o texto diz que os dois cresceram. Irmã Suzana, está pronta para me ajudar? Me ajuda aí, irmã Suzana. Irmã Suzana? Amém. Amém. Vamos lá no raciocínio. Irmã Suzana, o joio está semeado junto do trigo, sim ou não? Sim, no meio do trigo. Isso, no meio do trigo. Pronto, isso. Vamos lá. Irmã Suzana, se o joio está no meio do trigo, então ele está plantado no mesmo terreno do trigo, sim ou não? Exatamente, sim. Então, irmã Suzana, se o dono do campo, vamos usar aqui o nosso setor agrícola do Nordeste, se o dono do campo vai capinar o mato para favorecer o trigo, o joio também está sendo favorecido? Sim, Sim ou não? Sim, sim, né? sim. Certo. Então, irmã Suzana, se o dono do campo vai colocar nutrientes na terra para fazer o trigo produzir mais, o joio também está sendo favorecido desse nutriente? Sim. Então, aqui vai uma verdade espiritual. O joio tem muito joio recebendo bênção de trigo. Irmãos, isso é forte. Eu já preguei essa mensagem em alguns lugares e eu senti de Deus de trazer essa mensagem aqui como deleite espiritual para nós, porque eu faço de minhas palavras as palavras de Strong. Strong não, me perdoe. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ele chegou a repetir algumas mensagens e também o célebre pregador, maior ganhador de almas do século passado, ele chegou a dizer que uma mensagem dele só estava boa depois que ele pregou ela mais de 50 vezes. Pronto. A gente vai aprimorando. Mas escute isso daqui, meus irmãos. Isso é uma verdade muito poderosa. Tem muito joio absorvendo bênção de trigo. Olha, tem joio que está sendo batizado com o Espírito Santo, é bênção para trigo, e o joio está pegando, mas não vai para o céu. Tem muito joio que está descendo as águas batismais, está tomando banho de piscina. E para o joio não é batismo, não, é banho de piscina, é banho de rio, é banho de lago. É bênção que é para trigo, e ele está pegando a bênção, o joio está pegando a bênção do trigo e está desfrutando.
Mas isso aqui é forte, viu, irmãos? Guarde isso na tábua do seu coração. Mas o que alegra o meu coração, sabe o que é? É que o joio pode ter acesso às bênçãos do trigo temporais, mas as bênçãos que estão no celeiro, só trigo tem acesso. E que são as bênçãos do celeiro? São as bênçãos espirituais, atemporais. O joio pode ter acesso ao carro, a bênçãos temporais, materiais, mas o que está no celeiro, a coroa da vida, o nome escrito no livro da vida, o novo nome numa pedra branca, só tem acesso quem é trigo. Arabachora canto e a súpria. Tem muita gente se embaraçando, irmãos. Tem gente que está como Asaf no Salmo 73, dizendo: quase que meus pés se desviavam, porque eu estou vendo os ímpios prosperarem. Tem crente que está na igreja e está dizendo assim: mas meu Deus, eu te sirvo com tanta fidelidade, e fulano que é joio está sendo abençoado. Meu irmão, ele está tendo posse das bênçãos temporais, mas o que está no celeiro é para você que é trigo. Bendito é o nome do Senhor. Terceiro, irmãos, porque se a gente demorar aqui, terceiro, olha o versículo 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Olha o versículo 28. E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quer depois que vamos arrancá-lo? Agora vamos pular para o versículo 30. Deixai crescer ambos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meio celeiro. Ô, irmã Suzana, me ajuda aí. Irmã Suzana, olha o versículo de número 27, a parte A. Leia aí, só a parte A. E os servos do pai de família. Agora me ajuda lendo só a parte A do versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Sim, leia mais um pouquinho. E, por ocasião da ceifa, direi Sim. aos filhos. Pronto, olha só. A senhora percebeu a diferença aí? No versículo 27, quem está pedindo para arrancar é servo. Sim. Mas quem é que faz a colheita? Versículo 30. Ceifeiros. Tem diferença de servo para ceifeiro? Não. Basicamente tem. Eu vou explicar agora, irmã Suzana, para todos nós entender. Por que eu estou interagindo com a senhora? Porque eu sei que se eu conseguir que a senhora entenda, os outros que estão aqui vão entender. A palavra servos no grego é doulos, escravo. Servo entende do cuidado do campo. Mas os ceifeiros são especialistas na colheita. Os ceifeiros aqui são os anjos. O dono da terra estava dizendo assim: vocês não entendem de colheita. Vão fazer o trabalho de vocês. O trabalho da ceifa é para outra pessoa. Sabe o que a gente aprende aqui? Tem hora que a gente quer fazer o trabalho dos anjos no arrebatamento. A gente quer ir lá e arrancar o joio com as nossas mãos. A gente é servo, nós não somos ceifeiros. Nós temos que aprender a conviver dentro da igreja. A gente sabe que a camarada, me permite usar essa expressão, é joio, está lá dentro, mas não é minha função como presbítero, não é função do pastor, do líder do departamento, ir lá e fazer com as próprias mãos. Não! Tem um tempo determinado para isso. Porque tem hora que a gente está querendo resolver as coisas com as nossas mãos, meu mano Glauber. A gente quer ir lá e, ó, vamos arrancar. Quando eu comecei a dirigir congregação, trabalho, eu era assim, a falta de experiência, meu Deus, pulando. Mas depois eu entendi que não é meu trabalho. Meu trabalho como servo é capinar o mato, é adubar a terra, é trabalhar com trigo. Isso daí é trabalho para os ceifeiros. Agora, com o microfone fechado, diga assim comigo. É por causa, diga assim comigo, você que está aí na sua casa, diga assim, é por causa do amor que Deus tem pelo trigo que ele tolera o joio. Sabe por que Deus suporta o joio? Por causa do trigo.
Barclay diz na sua obra que era bem provável de quando o trigo ser plantado ou o joio ser semeado depois, perto do trigo, a raiz dos dois se entrelaçavam. Então, quando você ia puxar o joio, pela raiz ele puxava também o trigo. Então, o que faz Deus ter misericórdia do joio é o amor que ele tem pelo trigo. Vamos para a Bíblia? Noé, Deus disse, vou destruir a terra. Mas peraí, tem um trigo ali. Quem é o trigo? É Noé. E a Bíblia diz que não foi a família de Noé que achou graça, foi só Noé. E por causa da graça que ele achou, Deus disse, eu vou poupar a tua casa também, Noé. Porque trigo é assim, por causa do amor que Deus tem pelo trigo, Deus poupa o joio que está em nosso redor. Deus disse a Abraão, tu és meu amigo, eu não posso esconder nada de ti. Eu vou lá em Sodoma, vou mandar aqui os 2 anjos de Sodoma e vão destruir lá. Aí Abraão começou a orar. Disse, Senhor, e se lá tiver 50 trigos? Ele disse, por amor aos 50 justos, 50 trigos eu não destruo. E Abraão foi orando, chegou em 10, né? Mas não tinha 10 lá. Aí Deus disse, não, eu vou tirar o trigo e vou destruir o joio lá mesmo. E sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Às vezes tem alguém na nossa família, na nossa casa, que insiste em ser joio. Mas por amor ao trigo que somos nós, Deus está dizendo, eu vou usar de misericórdia. Tá? Tem hora, irmãos, que a Bíblia não diz isso, mas me permita conjecturar. Parece que eu estou vendo Deus olhando do céu e dizendo, eu não suporto mais o pecado, a transgressão da terra, eu vou destruir. Mas quando Deus olha aqui, vai destruir, Deus olha e diz, mas ainda tem trigo lá. Eu vou usar de misericórdia. Oi, irmãos, está escrito em 2 Pedro, capítulo 3. Pedro diz, o Senhor não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo, esperando que o joio se arrependa. Tem gente ao nosso redor que já era para ter sido fulminado, ter descido 7 palmos de terra, mas sabe por que Deus usa de misericórdia? Por causa da tua oração, meu irmão. Por causa da tua oração, minha irmã. É por isso que Deus usa de misericórdia com aquele teu parente que dá tanta dor de cabeça, teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa. É a bondade de Deus, porque Deus usa de misericórdia. Não é porque o joio preste, mas é porque Deus ama tanto o trigo que ele usa de misericórdia. Aleluia. Deixa eu adiantar que eu quero terminar. Aleluia. 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 Oi, irmã Suzana. Me desculpe, mas eu não posso negar quem eu sou. A senhora está me ajudando tanto, né? E tem uma palavra de Deus para a senhora. A obra que Deus começou na sua vida vai atingir toda a sua família. Porque tem gente da sua casa que precisa ser alcançado. Eu estou vendo gente que circula o DNA, o mesmo DNA, o mesmo sangue. E Jesus disse assim, a obra que eu fiz em Suzana, eu vou alcançar também os dela. E o nome do Senhor será glória. Eu não lhe conheço do Senhor da senhora mora, mas quem anda comigo conhece todos os habitantes da face da terra. Receba esta palavra em nome de Jesus. Queridos, para finalizar, olha aqui que fato interessante. Versículo 30. Eu estava ministrando essa palavra, Mano Glauber, e fizeram uma... Eu não sei se tu és diácono, não é? Presbítero, pastor, evangelista, missionário. Será que tu és apóstolo? Tá nessa onda aí, que meus irmãos, que a gente vê nesses últimos dias, o joio está querendo ser muita coisa, viu? Meus irmãos, versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, escolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Uma certa vez eu estava ensinando na escola bíblica, pela bondade de Deus, eu também sou professor de escola bíblica, e um aluno fez a seguinte pergunta: Irmão Edivaldo, o joio pode ser trigo? Aí eu disse, pode e não pode. Por quê? Porque o joio só pode... Porque o joio não pode ser trigo. Porque ele foi plantado por Satanás. Então ele não pode. Ele é joio. E por que ele pode? Porque se ele for arrancado e plantado pela mão de Deus, aí sim. Alguém que está na casa do Senhor,
se ele decidir se converter, a graça pode alcançá-lo. Agora, isso precisa de uma decisão verdadeira, certo? Agora, para nós finalizar, olha o versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, tem um limite. E por ocasião da ceifa, diriam os ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em moldes para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E eu fecho a Bíblia agora e peço à irmã Suzana que me ajude agora pela última vez, irmã Suzana. Amém. Irmã Suzana, o diabo, o inimigo, teve poder de colocar o joio no campo, no meio do trigo. Ele teve poder dado por Deus. E ele semeou lá, não foi? Semeou lá, no meio. Certo. Agora, o mesmo diabo, o mesmo inimigo, teve poder de colocar o joio no celeiro? Não. Então, com isso, entendeu? Isso é forte. Sim. Então, com isso, irmã Suzana, a senhora concorda comigo que o diabo tem poder de colocar um joio para cantar no conjunto da igreja? Se ele tem, Sim. ele tem. Sim. A senhora concorda comigo que o diabo tem poder de colocar o joio para dirigir um departamento da igreja? Tem. A senhora concorda comigo que o diabo tem poder de colocar o joio no ministério? Tem. A senhora concorda comigo que tem muito diácono, obreiro, presbítero, missionário, pastor presidente, apóstolo, que é joio? Sim. Mas a senhora concorda comigo que o diabo tem poder de colocar o joio no celeiro do céu? Não. Os irmãos entenderam? Ele não tem poder para isso. Exatamente. Os irmãos entenderam? O nosso adversário pode ter até autoridade para colocar joio lá na igreja que você faz parte. Mas no céu só entra trigo. Na realidade, ele é limitado àquilo que Deus quer, da forma que Deus quer. Ele é limitado à vontade de Deus. Essa é a verdade. No nosso meio haverá joio. Haverá joio nos conjuntos. O irmão Glauber é musicista e um dos departamentos mais difíceis é a banda, a igreja. É um dos departamentos mais difíceis de se lidar. O diabo vai ter autoridade, e Deus permite isso, irmão. Ele vai semear o joio em uma certa cidade, e alguns atribuem isso ao nobre pregador, a um grande pregador aí. Em uma certa cidade, um grande pregador assumiu a igreja, e Jesus começou a salvar. E, de repente, os pais de santos dos terreiros ficaram incomodados e pegaram a mulher mais bonita do terreiro e disseram, vá lá para a igreja e aceite Jesus. Ela foi lá e aceitou Jesus. E ela voltou e disse, eu faço mais o quê? Se fique por lá. E o interessante é que esse pastor era muito usado. Mas Deus não revelou a ele que ela era joio. Aquela mulher ficou na igreja, desceu as águas, foi discipulada, se tornou membro, dizimista e se tornou secretária da igreja. E os irmãos sabem que relacionamento de secretário com pastor é muito próximo. E começou o relacionamento secretário, pastor, secretário, de repente o pastor caiu. Porque não vigiou. Porque ali estava um joio. E Deus permite. Mas o que alegra o nosso coração é que pode ter joio no conjunto, pode ter joio na nave da igreja, pode ter joio no departamento, pode ter joio no ministério. Mas no celeiro, que é o céu, só entra trigo. Deus barra. E eu finalizo dando uma palavra profética. Os dias do joio estão contados. Por que, irmã Edivaldo? Porque quando o joio era colhido, o joio também produz semente, viu? A expressão grega aqui para joio é zizânio. E alguns querem interpretar como erva daninha, mas não é. Os analistas da língua original chegam a dizer que realmente se refere ao joio, a uma planta semelhante ao trigo. E essa planta aqui, o zizânio, ele tinha semente. E a semente tinha a mesma espessura e tamanho da semente do trigo, mas a diferença era que quando eles colocavam em uma tábua para separar, e quem fazia o trabalho de separação eram mulheres e crianças, a diferença do zizânio, do joio para o trigo, era a coloração. Porque enquanto o trigo tem, a semente do trigo tem cor clara,
A semente do joio tem cor escura. E o interessante é que se você pegar, irmã Suzana, o trigo e triturar, ele vai dar farinha de trigo e vai fazer pão. Mas se você pegar a mesma semente do joio e triturar, primeiro, quando você colocar ela na boca, você vai sentir um gosto amargo. Porque todo joio é amargo. Crente joio, meu irmão, é amargo. Quando você ingerir ele para o seu estômago, vai dar ânsia de vômito e mal-estar. Porque crente joio só dá isso, ânsia de vômito e mal-estar. Estar perto de crente trigo é bom, porque você sai alimentado. Você está precisando de alguma coisa, vai dizer, não, vou lá na casa do irmão Glauber, porque eu sei que ele é crente trigo e eu vou sair de lá alimentado pela palavra, pela oração, pela busca a Deus. Mas crente joio só tem amargura e mal-estar. É por isso que o joio está com os dias contados, porque enquanto o trigo produz alimento, joio produz mal-estar. Aleluia. Mas quem é trigo está firmado no Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Me perdoe em algum tropeço